A Rede TV venceu hoje a concorrência pelos direitos de transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro nos próximos 3 anos. A emissora que fez a maior oferta financeira da história do futebol no país vai levar ao telespectador jogos em alta definição e tecnologia 3D. O anúncio mais esperado do futebol brasileiro mobilizou a imprensa de todo o país. A concorrência realizada pelo Clube dos 13 era para definir qual emissora de TV aberta transmitiria o Campeonato Brasileiro nos próximos 3 anos. A Rede TV foi a única emissora a aceitar as regras do edital e permanecer na disputa até o fim. O lance mínimo exigido pelo edital da licitação era 500 milhões de reais por temporada. A Rede TV foi além, ofereceu 516 milhões num total de 1 bilhão 548 milhões pelos 3 anos, a maior quantia já oferecida pelo direito de transmissão dos jogos na história do futebol brasileiro. Mas nós estamos vivendo um momento histórico, 1,5 bilhão de reais com 300 milhões de aporte na assinatura do contrato. Esse é o maior contrato que já fez nas Américas e está equiparado aos grandes contratos das ligas europeias. O Clube dos 13 considera a nova parceria um marco. A Rede TV é a única emissora brasileira a transmitir todo o seu conteúdo em alta definição e em 3D. Esse investimento pesado em tecnologia vai ser usado para oferecer aos telespectadores jogos de futebol com ótima qualidade visual. Cumprir tudo o que acertamos no CAD, no termo de ajuste, dentro de um prazo razoável, um dia em que prevaleceu a dignidade, a correção, a transparência nas negociações. E agora há pouco, Rita Lizauskas conversou com o presidente da Rede TV, Amílcar Idalevo Júnior, que teve a boa notícia em viagem ao exterior. Como o senhor avalia o processo de licitação do Clube dos 13? Boa noite, Rita. Boa noite aos telespectadores do Rede TV News. Eu avalio o processo como um processo límpido e transparente. Foi uma concorrência pública, onde todos tiveram as mesmas chances de participação. E isso é muito importante para o Brasil e para o futebol brasileiro. Como a Rede TV planeja valorizar o futebol brasileiro e tornar ainda mais importante o Brasileirão? Nós vamos fazer um show, vai ser o futebol brasileiro é emoção, é garra, é a paixão de todos nós brasileiros. Então eu acho que o futebol brasileiro nós vamos transmitir para todo o Brasil, via cobertura terrestre, via satélite, em HD, em 3D. Realmente um show de futebol e, mais importante ainda, num horário que o torcedor goste de ver, que ele possa ir ao estádio. Então acho que a Rede TV vai ter essa colaboração para o futebol brasileiro de transmitir as partidas num horário que seja conveniente para o torcedor. E o Brasileirão, agora aqui na Rede TV, foi um dos assuntos mais comentados nesta sexta-feira no Twitter. Entre os 10 tópicos mais falados da rede social estavam a Rede TV e o narrador Silvio Luiz. Elogios não faltaram à emissora, principalmente para a transmissão dos jogos, que será em HD. Eduardo Leme falou: o Campeonato Brasileiro 2012 será na Rede TV, em HD real e com narração do mestre Silvio Luiz. Aí sim! O experiente narrador da Rede TV foi muito elogiado. Os recados valorizavam a experiência e os famosos bordões do narrador, como o post da Ju Novaes, que não esqueceu do famoso "pelas barbas do profeta". E a vitória da Rede TV na concorrência pelo Brasileirão também repercutiu entre os dirigentes dos clubes. Os presidentes dos times presentes na reunião do Clube dos 13 se mostraram satisfeitos com a vitória da Rede TV na concorrência pelos direitos de transmissão. Alexandre Calil, do Atlético Mineiro, disse que a maior oferta da história feita pela Rede TV condiz com a valorização do futebol brasileiro. Um passo muito importante. Eu acho que saber o preço do futebol é um passo importante. O presidente do São Paulo, Juvenal Juvencio, acredita que a vitória da Rede TV na concorrência pode atrair os times dissidentes de volta à mesa de negociação com o Clube dos 13. Se você imaginar que tem um valor antecipado nisso, pode ser um sinal positivo para os clubes que têm as suas finanças combalidas. Em carta enviada a Fábio Koff, Patrícia Amorim solicitou a suspensão do direito que o Clube dos 13 tinha de negociar os direitos de transmissão em nome do Flamengo. Outras equipes como Corinthians, Botafogo, Fluminense, Vasco e Cruzeiro preferiram não se manifestar sobre o assunto. O torcedor e os clubes terão vantagens com a aquisição do Campeonato Brasileiro pela Rede TV.
Saiba passo a passo como a negociação começou e também quais os benefícios que esse desfecho vai trazer para quem gosta de curtir o futebol na TV. A história da disputa pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro começou a mudar no ano passado, depois de uma determinação do CAD, o órgão do governo que combate o abuso do poder econômico. Até então, uma emissora de TV tinha a preferência na disputa pelos direitos de transmissão. Depois da determinação do CAD, os direitos tiveram de ser oferecidos em um processo público. Foi o que ocorreu hoje. A Rede TV foi a única emissora que ficou até o final da disputa e venceu a concorrência. O valor oferecido aos clubes, 516 milhões por ano, foi o maior da história do futebol brasileiro. E o maior beneficiado pode ser o torcedor brasileiro. O valor oferecido aos clubes vai permitir as contratações e o pagamento de salários de mais estrelas. Os jogos com transmissão pela TV poderão ocorrer em mais dias da semana. E as partidas noturnas poderão ser disputadas mais cedo e em horário nobre. O Campeonato Brasileiro da Série A chega para consolidar o forte investimento da Rede TV no esporte. Já fazem parte do expressivo pacote das nossas transmissões a Série B do Campeonato Brasileiro, a Série A do Campeonato Inglês e do Campeonato Italiano, a UEFA Europa League, diversas categorias do automobilismo nacional e o esporte que mais cresce no mundo, o UFC.